Desde os tempos mais primórdios, o homem conhece a importância do desenho para a evolução e estudo da nossa espécie. É através das pinturas feitas nas cavernas e nos muros mais antigos que os estudiosos podem definir características da vida dos nossos antepassados. Hoje, no Novos Tempos, vamos conversar sobre a pichação e a arte do grafite. Existe diferença entre esses dois estilos? A diferença é que tem a pichação para chamar a atenção do governo, que não liga para a sociedade, e para o Brasil. Pichação é um ato de vandalismo, né? E o grafite é arte, né? A cultura, a arte está evoluindo muito agora, né? Em Belo Horizonte, no Brasil em geral. Eu acho que os dois, ambos são uma cultura da rua, mas eu acho que o grafite leva um pouco mais de arte em si. O grafite é, tipo assim, é um expresso de fazer um desenho na parede, para chamar a atenção de pessoa. É uma arte, a gente tem que dar certos espaços para o pessoal fazer seus grafites. O grafiteiro mostrar a sua arte. Né? E pichação, isso é puro vandalismo. As duas artes têm um contexto social parecido. Elas visam intervir na paisagem urbana, fazendo com que a população reflita sobre o que está sendo representado ali. Apesar de andarem sempre às margens da sociedade, o caminho dessas duas artes se diferenciou nos últimos anos. Enquanto a pichação continua sendo discriminada, o grafite brasileiro ganha cada vez mais espaço, inclusive fora do país. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o Rudá Risse. Rudá, muito obrigada pela sua participação aqui. E eu queria começar, a nossa conversa te perguntando como que esses dois estilos evoluíram ao longo dos anos. Bom, você viu as falas ali, elas têm razão, mas eu acho que é preciso fazer algumas... O mundo é mais complexo do que preto e branco, né? Veja, o grafite, de fato, é uma expressão cultural, uma expressão artística. Então, ele trabalha... Quando a gente fala arte, nós falamos no quê? Nós falamos no tripé que o Alfredo Bozzi montou, muitos anos atrás, que é a forma, o conteúdo e a emoção, né? Então, a linguagem artística sempre trabalha com essas três vertentes, né? A gente estava agora há pouco falando no bastidor do Basquiat, né? É um grafiteiro famosíssimo, que a arte dele, além de ter um traço, por exemplo, aquele manifestante que tem uma máscara e que está jogando flor, né? É uma marca do Basquiat, e tem outras que depois a gente pode falar. Ao mesmo tempo que tem, então, uma marca dele visual, ele tem também um conteúdo, no caso, né, um protesto pela paz, né, um jogo de contradições da linguagem, mas tem também emoção. Ao você ver aquela pessoa que parece ser um black bloc, mas com flor, te emociona. Fala, oh, que legal, que ideia bacana do grafiteiro, né? Não exatamente daquele black bloc, vamos dizer assim, né? Agora, no caso, a pichação, eu não vou concordar com aquele rapaz que diz que é puro vandalismo. É uma linguagem, é que nós cada vez mais estamos privatizando o espaço público e a gente começa a achar que a forma como o Estado ou o mercado determina que tem que ficar o visual de uma parede é o que é correto. Mas acontece que aqui é uma comunicação também, só que é mais privada, ela é menos pública. A pichação, ela diz mais respeito, é uma assinatura pessoal. Então eu às vezes faço uma pichação falando do meu amor pela menina da minha escola. Claro que se eu estou fazendo num muro que é de uma propriedade privada, evidentemente que eu estou sujando a propriedade, mas nem sempre é um muro de propriedade privada, e aí eu não posso concordar que todas as pichações sejam um vandalismo. Mas, Rudá, eu queria, introduzindo a nossa conversa aqui, colocar uma questão anterior. Toda arte é produção humana, mas em que medida as diversas expressões da arte, nós estamos falando hoje da pichação e do grafite, elas também fazem o ser humano na sociedade? Então, só fazem o ser humano quando eles dialogam com a experiência humana, né? Vamos então, aqui vou realmente dar um de chato sociólogo, só para a gente diferenciar tecnicamente. A vivência humana é você passar por relações sociais de momento. A experiência é reflexão sobre a vivência. Então, teoricamente, há uma diferença. A arte, pelo menos do ponto de vista do conceito, faz com que você pense, portanto, isso é uma experiência,
pense sobre o jeito de você viver, né? De repente você está andando e vê um grafite, vou de novo falar do Basquiat, e vê um grafite de mulheres carecas, todas em preto e branco, com o lábio com batom vermelho. Bom, mesmo que você esteja passando rápido, vai bater o olho no lábio, vai falar, por que o lábio? Se elas estão carecas, magras, né? E você vai pensar, aí você sai um pouco do cotidiano. Então, a arte faz o ser humano, quando ele toca, faz a gente refletir sobre a vida da gente. Se é apenas um plano estético, que não entra na memória e na identidade, ele é uma linguagem fluida, efêmera. Mas a arte é uma linguagem que trabalha a experiência humana. Só para deixar claro, esse grafite do Basquiat, das mulheres, muita gente foi perguntar para ele só deu uma entrevista pública, vamos dizer assim, sem aparecer, ele é muito perseguido, né? Para um jornal, só uma vez na vida dele. E ele explica nessa entrevista que aquilo era um campo de concentração de mulheres que foram soltas, e na hora que elas foram soltas pelos aliados, né, contra o nazismo, os soldados tiveram a sensibilidade de entregar para cada uma delas um batom. E elas, antes de se voltar ao mundo, elas tentaram se embelezar. Ou seja, é um grafite fantástico que faz a gente pensar um pouco sem saber muito da história. Mas é isso. Agora, Rudá, em que medida assim, a periferia, né, os aglomerados, aqueles que são excluídos do sistema social, pelo menos de como funciona a cidade, ou tem a pretensão, né? Essa arte que vem da periferia, em que medida ela é arte? Em que medida ela é reconhecida como arte? Eu acho que ela é comunicação. Nem sempre ela tem um aspecto artístico, né? Não tem aquela tríade que eu acabei de falar. Mas ela é uma comunicação. O que eu fico um pouco espantado é o seguinte, eu estive recentemente no aglomerado da Serra, bem no alto, depois da Vila Conceição já. E aí você vai entrando no morro e de repente você vê pichações do tráfico, né? Por exemplo, uma pichação que é muito colocada lá, que é tá rolando. Tá rolando quer dizer, estamos vendendo aqui, pode vir aqui que tá rolando, né? Tá rolando e aí tem os códigos, né? As siglas do tráfico, né? Dos grupos armados, inclusive do tráfico. Bom, você pode falar isso daí é um vandalismo. O problema é que nós não achamos vandalismo quando você tinha pintura rupestre nas grutas, né? E aquilo lá a gente interpreta como comunicação. Isso é uma comunicação. E para a sociedade, para um gestor público, essa comunicação é importante. Eu sei que eles estão lá. Eu quero saber o que eles pensam. E nós estamos tão endurecidos, principalmente no Brasil nos últimos anos, que a gente não consegue entender que aquilo é uma forma de expressão e que nós temos que entender e dialogar com ela. Ela é um grito dizendo, eu estou aqui. Né? Eu acho que a gente perdeu um pouco essa relação com os gritos. Né? Mas aí, eu gostaria que você... Mas não é arte. Mas aí, falando precisamente na fala daquele garoto que define um como arte, o outro que não, o grafite e não a pichação, o que define a arte? É a indústria cultural? É o povo? É a sociedade? Quando que a gente pode falar assim, aqui a arte? É quando ela movimenta, primeiro, um conteúdo, mas aí um conteúdo pode ser um texto escrito que não é artístico, mas ao mesmo tempo ele te desloca pela forma. Por exemplo, há pichações góticas, né, que tem aquelas iniciais que eu fico assim uns 15 minutos para entender o que você está escrito Pedro, por exemplo. Eu não consigo entender aquele negócio assim, mas ele tem um desenho artístico. Eu não posso dizer que aquilo não é arte. Tem um impacto de uma forma diferente, né? Para pegar e radicalizar. Por exemplo, o surrealismo, né? De repente eu vejo um relógio sendo desintegrado e eu tenho uma nova relação com o tempo através de um visual. Eu me desloco do mundo real, né? Então, assim, tem pichação que faz isso. Eu acabei de citar uma, mas tem o grafite que sempre faz isso. Pela beleza, pela forma da cor, ou às vezes até por um hiperrealismo gigantesco. Você fala, como é que ele conseguiu fazer isso com spray? O cara é muito bom. E isso tem um impacto. E ao mesmo tempo, como eu disse, isso aí gera uma emoção. Às vezes a gente ouve uma música de outro país que eu não conheço a letra, não conheço a língua, mas o ritmo, a harmonia me transmite tristeza, alegria. A arte faz isso com a gente. Ela dá uma deslocada no tempo e espaço. E é como, às vezes, desloca para uma memória de infância, né?
a mera escrita, o mero recado nem sempre faz isso. Então, não é a indústria cultural que define o que é arte. Somos nós, o nosso sentimento e a nossa capacidade de estranhar através daquela linguagem ali. Eu acho que isso que nós conversamos aqui vai dar gancho para nós aprofundarmos essa conversa no segundo bloco. Nós estamos chegando ao final dessa primeira parte e vamos chamar um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com a nossa conversa sobre pichação e grafite. Não saia daí. O Novos Tempos está de volta e hoje estamos falando sobre pichação e grafite. Um tema polêmico porque muita gente classifica esses estilos de arte como vandalismo. Outras pessoas defendem alegando a liberdade de expressão artística. O grafite é o picho valorizado, digamos. E isso tira um pouco da força do movimento de arte de rua. A indústria de consumo, a indústria cultural acabou se apropriando da linguagem do grafite, assim, de uma forma como acontece com tudo que é hoje em dia, né? E aí, no momento que teve essa apropriação, assim, passa a ser vendido um discurso que, como tudo que a mídia coloca, assim, acaba sendo polarizado ou pro bem ou pro mal. E aí o grafite fica como sendo o bom moço da história e a pichação sendo a parte ruim, mas quando na verdade é tudo a mesma coisa, tem a mesma origem. A expressão da arte urbana em si já é um movimento social, é um movimento da sociedade, é um movimento que a sociedade faz na cidade. A arte, por si só, ela sempre pediu transgressão, ela sempre pediu algo que seja diferente, que seja fora do senso comum. E eu acho que se você for considerar, hoje sim, existem inclusive pessoas aí de grande renome que apontam que se for colocar assim ao pé da letra, hoje talvez a pichação seja a única forma de arte contemporânea que realmente quebra com os paradigmas da arte. A definição de arte, na minha concepção, na minha visão, não é algo para agradar, não é algo que a gente tem que aceitar, é algo que existe e pronto. O grafite, ele vem da pichação, ele só é uma técnica mais aprimorada, isso, assim, meu ponto de vista. E eles conseguem andar junto porque eles são duas linguagens que estão na rua. Então, assim, lógico que cada uma com uma estética feita de uma forma diferente, mas as duas têm essa ideia de querer dialogar com a população, de mostrar que está presente dentro da cidade, e eu acho que isso conecta as duas coisas. Porque o picho é uma coisa que ele incomoda. Como muita arte que é feita por aí incomoda, sabe? As pessoas não querem ver uma realidade impactante. E às vezes é um grito de uma classe que está ali, assim, procurando as formas de dizer as coisas. Hoje o grafite e até a pichação mesmo, ela consegue conectar com tudo. Porque a gente pode, a pichação, ela pode trazer uma frase, uma ideologia, um protesto, alguma coisa que está acontecendo dentro da nossa cidade. E o grafite também pode conversar com isso através dos painéis. Ele pode também ter um protesto. Essa forma figurativa que a gente fala dos personagens pode interagir com alguma coisa que está acontecendo no momento. Então, acho que isso tudo dialoga. E assim, sem contar que são milhões de pessoas que visualizam isso todos os dias, passam, vejo, por mais que goste ou não, ele está ali para representar alguma coisa. No
começo do ano, a pichação voltou a ser destaque nos noticiários nacionais e internacionais. É que a igreja de São Francisco de Assis, conhecida como Igrejinha da Pampulha, tombada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi alvo de vandalismo. Considerada um dos símbolos da capital mineira, a igreja teve 2 paredes laterais pichadas. Os trabalhos de restauração e limpeza custaram R$ 8 mil aos cofres públicos. O suspeito, de 25 anos, disse aos policiais que queria fazer um protesto contra a tragédia de Mariana e alegou que desconhecia o valor histórico e arquitetônico da construção. Bom, Rudá, no ano passado, segundo a polícia, 176 pichadores foram presos em Belo Horizonte. E em outubro, o Ministério Público recomendou que a Prefeitura adotasse medidas de combate permanente às pichações. Até agora nada foi feito. Essa é uma solução para acabar com a pichação em Belo Horizonte? É claro que não. Vamos com calma, assim, entender o que tá no âmago de uma pichação como essa da igrejinha. Bom, vamos entender, quem faz pichação é gente da minha idade? Não. É gente com 40 anos para cima? Não. É uma linguagem jovem. Então, a partir daí, vamos entender o seguinte. Vocês viram agora há pouco a reportagem? Eles falam, é uma expressão, tal. Agora, o que ele não deixa claro é que é uma expressão jovem. E os jovens que vêm se expressando e ocupando espaço público, como nas manifestações de 2013, como os meninos que estão ocupando as escolas agora secundaristas, tem uma linha comum de valor que eu, velho de 53 anos, temos uma dificuldade, eu tenho que ter empatia, tentar entender o que eles estão querendo dizer. Eles têm uma cultura que uma parte da literatura chama de autonomismo. O que quer dizer isso? Eu ocupo um espaço público e transformo como um espaço comunitário, meu. Então o Occupy, lá nos Estados Unidos, aquele monte de barraquinha, não era só uma ocupação para chamar atenção, eles viravam uma cidade onde eles ocupavam. Em Nova York, em São Francisco e tal, não é? Uhum. Os meninos de 2013 ocupavam mesmo aqui. Os meninos que estão dentro das escolas estão fazendo grupo de limpeza e tal. A pichação tem esse sentido. Então, vamos entender bem, a cultura comunitária é uma cultura muito afetiva. Se eu bater neles e perseguir com a repressão, o que acontece quando você bate numa comunidade fechada, que tem valores e que está tentando mostrar através de um ato de protesto o que ele pensa, tem um lugar ao sol, ele se fecha ainda mais. Então, essa cultura de prefeitos atuais no Brasil, que forma a pior geração de políticos da história da República, eles são muito mal preparados, eles acham que um combate desse tipo pela força vai fazer com que jovem mude. É aí que vai virar um formigueiro. Uhum. O que nós precisamos é, por exemplo, então, o menino não falou, eu não sabia qual era o valor histórico, então está faltando educação cultural lá naquela região. Até nossas praças estão sendo proibidas do povo se manifestar, né? Começamos a construir alguns muros para eles se manifestarem. Claro que ainda vai ter um segmento que pela revolta, ele quer contestar. Bom, mas, de novo, a gente pode dialogar com esse pessoal, inclusive nos bairros deles. Nós podemos estar tentando atraí-los para outras ações. Alguns vão ter que mesmo ser reprimidos. Mas não pode ser uma política inicial a repressão. Isso é desinteligência policial. Agora, Rudá, no filme Pleasantville, A Vida em Preto e Branco, a arte foi o grande veículo de protesto, de recuperação da consciência da liberdade, da cidadania. E eu penso que essa arte que vem da periferia, o hip hop, eu lembrei aqui o funk, o street dance, o próprio grafite, não seria esse anseio de maior reconhecimento, de legitimidade? Olha, quando eu tinha 15 anos, era um chato. Eu queria aparecer mesmo. Eu tinha cabelão, imagina, eu tenho cabelo encaracolado. Eu parecia aquele personagem do Maurício de Souza lá, né? Então, assim, porque eu não ficava comprido, né? Ele ficava assim. Então, assim, a gente usava a bolsa longa, que dava problema na coluna e tal. A gente tinha que fazer de tudo para aparecer. Eu sou quase um anão, jogava basquete. Você imagina, o que era isso? Eu estava querendo mostrar que eu tinha lugar, não é porque eu era baixinho. Então, assim, isso faz parte da natureza humana e é um momento da vida que você está tentando encontrar um lugar ao sol. Então, assim, a gente está perdendo essa capacidade da gente tentar ouvir o humano, não é?
Claro que os humanos erram, mas não é possível que a gente ache que pichação é um erro, um crime. Talvez uma contravenção, mas crime? Crime é o que os políticos estão fazendo com o Brasil, isso é crime. Né? Crime é o que acontece no centro da cidade, não tem policiamento. Não tirar policiamento de gente que rouba, para pegar esses meninos. Isso é uma forma de expressão e todas elas você percebe que tem um sentido de revolta. Por que será? Vamos lembrar que o termo coxinha nasceu na periferia, na zona leste de São Paulo, por jovens como esses, que apanhavam da PM, continuam apanhando, sem mais nem menos. E aí eles, no sarcasmo típico deles, diziam, eles ficam falando que é autoridade e querendo dar uma de macho, na hora do lanche eles ganham tão mal que vai comer coxinha no bar como a gente. E aí começou a ideia de coxinha. Coxinha é um cara que quer aparecer aquilo que ele não é. Então, você vê que até o termo tem a ver com isso que você estava falando. É uma expressão de revolta contra uma violência que não tem sentido. E para alimentar essa nossa conversa, Rudá, nós vamos ver o quadro hashtag, o que os internautas estão falando sobre a temática. Vamos lá. Gente, então vamos dar uma olhadinha no que os internautas falaram sobre o assunto. Nós jogamos a hashtag pichação e grafite. Bom, o primeiro comentário. Entendam, pichação é feio. Poesia em muros é grafite, são lindos. Não confundam, please. E o segundo comentário. E aí vem o ignorante e picha o muro dos outros. Se fosse grafite e se tivesse permissão, aí tudo bem. Mas pichação em muro dos outros? E um terceiro e último comentário. Chamem como quiser, grafite ou pichação. Para mim é a mesma coisa, uma forma de expressão. Rudá, nós estamos chegando ao fim, mas uma última pergunta. Eu gostaria então, para o nosso telespectador sair daqui mais informado, mais reflexivo, o que marcaria a diferença entre o grafite e a pichação? Que há uma marginalização não do grafite, da pichação. Por isso eu queria que você comentasse. Eu acho, assim, a divisor de águas é exatamente o que a gente vinha falando desde o início, que foi falado aí. Há um impressionismo, uma análise impressionista de que o grafite é uma arte porque é mais elaborada, ela usa um jogo de cores, de sombras, ela constrói algo que tem um sentido público, inclusive, ela dialoga com outras expressões culturais, né? E nós estamos tendo várias prefeituras, como a de São Paulo, que está utilizando isso como um veículo de embelezamento de algumas regiões. Em São Paulo, por exemplo, Vila Madalena tem um famoso beco que ele é inteirinho feito com grafites, né? A pichação, como eu disse, é quase sempre uma expressão quase individual, ou então de um grupo muito pequeno. É mais uma linguagem e quase sempre uma expressão de um sentimento muito explosivo daquele autor. Ou porque ele está apaixonado por uma menina, ou porque ele está revoltado com aquele bairro, ou ele quer vender um produto dele, né? Então, mas muitas vezes a pichação, como eu disse, tem um sentido artístico, ele tem uma linguagem artística. É muito tênue. A questão é o que se aproxima mais da grife. Agradeço muito a sua participação no nosso programa, Rudá, e que tenhamos outras oportunidades de conversar. Eu que agradeço e estou aqui à disposição. A arte, com suas múltiplas manifestações, acompanha a história da humanidade. Ela está presente como realidade fundamental em todas as culturas. Sem arte, o ser humano não seria o que ele é. No programa de hoje, vimos que, enquanto sociedade, precisamos refletir e interpretar o recado que as pessoas veiculam através do grafite e da pichação. Em todo caso, lembre-se que vivemos numa sociedade injusta e desigual. Em última análise, por trás de toda criação artística, há pessoas humanas, sensíveis, criativas, com ânsia de expressão e comunicação e reconhecimento social. Por hoje é só, fique com Deus e até o próximo programa. Ana Carolina. O Novos Tempos é uma parceria da PUC-TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!